Oi, gente, mais um vlog de leitura aqui no canal e tá bem cedo, hoje é domingo, vou posicionar vocês aqui. Hoje é domingo, tá de manhã, não sei exatamente que horas, mas acho que umas 8 e pouco da manhã, eu já acordei já tem um tempo, mas eu tava aqui fazendo algumas anotações das minhas últimas leituras, que eu fiz, os meus últimos livros que eu li. Vocês têm esse hábito de anotar? Eu tenho um caderno normal mesmo, um caderno desses de uma matéria, né, que fala bem fininho, e eu vou anotando. Sempre que eu termino um livro, uma leitura, eu gosto de fazer um resumão mesmo da leitura que eu fiz e os pontos principais, o que eu achei, o que eu gostei, com um spoiler mesmo. Eu faço um resumão geral, assim, do livro. E porque eu gosto, às vezes, principalmente séries, assim, de fantasias, que tem vários livros, eu gosto de ter esse resumão para não precisar pegar o livro e dar uma folheada de novo, porque aqui já tá tudo completo. Tudo que eu preciso saber para a história, para poder me lembrar depois, para continuar a dar andamento na história. Então é uma coisa que eu gosto de fazer. Estava aqui anotando que o último livro que eu li foi uma fantasia, Dias de Sangue e Estrelas. Foi um livro favorito, inclusive. Então, estava anotando aqui para lembrar, para poder ler o próximo, o terceiro e último volume dessa trilogia. E eu também tenho, além desse caderno que eu anoto os resumos, eu tenho um caderno aqui super antigo, muito antigo, com essa capinha aqui do Simple. É um caderno onde eu anoto todas as minhas leituras que eu fiz. Eu comecei a anotar aqui em 2015. Sim, leituras de 2015. Foi quando eu comecei a anotar, e aí fui anotando todos os meses, fui fazendo uma listinha de todos os livros e anoto até hoje. Todos os anos eu faço isso. E é muito legal para poder acompanhar e ver o processo, ver quantos livros eu consigo ler no mês. Então é muito interessante, eu gosto bastante de fazer isso até hoje, só que tá bem acabadinho. Talvez eu tenha que substituir futuramente esse caderno por outro, mas por enquanto tá aqui, é o que eu fico fazendo. E esse blog de leitura, com essa mega introdução aí, falando coisas aleatórias, é sobre, como vocês viram aí, o Jardim Secreto, da Frances. Eu não sei se Frances é um homem ou se é uma mulher. Vou dar uma pesquisada, que eu não tenho certeza. Mas é esse livro que eu vou começar a ler agora e que eu tô muito curiosa porque eu tenho boas lembranças muito positivas do filme que passava na sessão da tarde várias e várias vezes, e eu assisti várias e várias vezes esse filme e eu gostava bastante. Então eu tô curiosa para saber como vai ser a leitura do livro em si. E fora que quando saiu essa edição da Dark Side, eu achei muito bonita mesmo. Então eu quis comprar ela para poder ter na minha estante e poder ler nessa edição aqui. Então eu vou começar a ler esse livro agora, muito belíssimo. Vou compartilhando com vocês o que eu achei da leitura, se eu tô gostando, se eu não tô gostando. E vai ser isso. Eu vou começar agora e tô empolgada. Espero gostar, espero que seja uma experiência interessante e enriquecedora, porque eu gosto bastante do filme, mas eu não sei se o filme é bastante fiel ao livro, à história em si. Vamos descobrir agora e aí eu vou contando pra vocês o processo. Uma coisa que eu não vou fazer diferente de Frankenstein, quando eu peguei Frankenstein pra ler e fiz aquele vlog de leitura, eu peguei só Frankenstein e fiquei lendo até terminar, fiquei focada. Então, ultimamente eu tô tentando dar uma intercalada com outros livros, então talvez eu faça isso com esse. Eu não pegue direto para ler somente ele até terminar. Eu vá intercalando com outras leituras. Então talvez esse vlog fique um pouco mais espaçado, as minhas entradas aqui para dizer como está o meu andamento dessa leitura. Ou talvez não, se eu gostar muito da história, aí sim eu vou entrar e ler freneticamente até terminar. Vamos ver como vai acontecer.
Tá, então eu acabei de descobrir que Frances é uma mulher, é uma autora, e o livro ele foi publicado, parece que em 1911. Então, estou lendo aqui o que dá a introdução, né? Introdução da Dark Side, sobre a história. Bom, hoje é terça-feira e como vocês viram aí, eu tava tomando aí meu segundo café da manhã e lendo um pouco uma HQ, Headstopper. Tava lendo essa HQ, que é o segundo livro dessa história que eu tô adorando e achando muito fofa. A princípio, esse vlog ele seria para falar somente, compartilhar a minha experiência de leitura desse livro, O Jardim Secreto. Mas como eu falei para vocês no update passado, primeiro, né, a introdução desse vídeo, eu ia intercalar pela primeira vez vários livros ao mesmo tempo para ver como seria a experiência. E como está sendo uma experiência muito legal, eu resolvi compartilhar com vocês também nesse vídeo sobre como está sendo isso, e não falar somente do livro. Então, eu comecei a ler O Jardim Secreto no domingo, eu cheguei até a página 100, mais ou menos. No domingo mesmo, eu peguei para finalizar, porque eu já tinha começado, para finalizar Headstopper 1, que eu tinha começado no sábado, e aí no domingo eu finalizei essa história, e eu gostei muito, achei muito fofinha, assim, não resisti e já comecei a pegar o segundo livro. E ontem, que foi segunda-feira, eu também comecei um outro livro, que foi aqui no Kindle, que o livro se chama Wild Will, acho. Deixa eu confirmar aqui para poder falar para vocês. Que é um romance de época que a Paola indicou recentemente em um dos vídeos dela. Wild Will, uma coisa assim, Wild Will. Não sei se eu tô pronunciando certo, mas é um romance de época jovem, assim, não jovem, mas que não tem, assim, cenas muito explícitas, é mais tranquilo. Então eu tô gostando, já tô em 25% da leitura desse livro. Então eu tô intercalando aí, atualmente, entre O Jardim Secreto, Headstopper 2 e Wild Will. Por quê? Eu sou uma pessoa que costumava, eu no máximo tava lendo só 2 livros, um físico e um audiobook, um e-book, audiobook, porque eu gosto de botar a Alexa pra ler pra mim, de manhã. Eu acordo muito cedo, eu acordo geralmente às 5 da manhã, para poder tomar café para ir para academia. Então eu sempre gosto de colocar o Alexa para ler para mim enquanto eu tô organizando o café da manhã ali. Então eu sempre tô fazendo isso, escutando um audiobook e
lendo um livro físico, só que eu nunca tinha pegado mais livros para ler. E decidi fazer isso agora e tô gostando bastante da experiência porque tá me deixando. Eu não sei se é porque eu acertei nos livros, de uma forma geral, mas eu tô gostando da experiência porque tá sendo. São livros que eu tô querendo ler mais e mais, assim, tipo, o tempo todo. E eu não sei se o fato de estar pegando vários livros está me ajudando a, por exemplo, não cair numa ressaca literária, por exemplo. Porque ontem mesmo eu não estava muito afim de pegar o Jardim Secreto. Queria uma coisa mais light, porque o meu mood ontem não estava muito legal. Então eu fui para Headstopper e comecei a ler Headstopper. Então aí fluiu mais legal, assim. E hoje de manhã eu já fui para Will to Will, então, e já foi bem fofinho também. Nossa, enfim, eu tô gostando muito da experiência, eu não esperava que ler vários livros ao mesmo tempo fosse tão legal assim. Então, eu tinha receio antes de fazer isso, com medo de esquecer as histórias, de me perder, de não gostar e acabar abandonando vários livros inacabados, mas eu percebi, depois de ver várias pessoas comentando, que é uma boa estratégia para você engatar e ler sempre, todos os dias, a depender do seu mood, você pega aquilo que você tá afim de ler naquele momento. Bom, voltando ao livro principal, que foi o que me fez começar esse vlog, Jardim Secreto, eu já tô atualmente na metade do livro, tô na página 145 e eu tô muito surpresa com essa história, muito surpresa mesmo. Eu não imaginava que esse livro, não sei, tipo, ele tá me trazendo emoções, assim, lembranças do filme da época que eu assistia, e ele é realmente bem parecido, assim, com a adaptação. O filme é bem parecido mesmo até o momento onde eu estou aqui na metade, pelo que eu me lembro, assim, pouquíssimos detalhes que é diferente, mas eu tô gostando bastante da história, tô me envolvendo muito. Pra quem não conhece o Jardim Secreto, ele vai contar a história de uma garotinha que ela morava na Índia com os pais, só que os pais eles não davam muita atenção pra ela. Eu não sei se ela não é indiana, essa garotinha, mas ela tinha os criados, ela vivia com os criados ali, com as pessoas que cuidavam dela, que moravam, trabalhavam na casa, e ela era cuidada pela aia dela, que era nativa ali do local. E os pais, principalmente a mãe, só queria saber de festa, a mãe só ficava curtindo a vida e ela não queria saber da garota. E ela não gostava que a garota fizesse barulho, que a garota chorasse, então todo mundo, todos os empregados ali faziam os desejos dela. Então ela é uma garotinha muito mimada. Só que acontece uma doença que é a cólera. É no tempo aqui da cólera, ela chega essa doença e aí mata todo mundo, assim, vários empregados, inclusive os pais dela, e essa garotinha fica órfã e ela é mandada para acho que é a Inglaterra que fica, não me lembro agora, mas ela é mandada para a casa do tio dela, que é o único parente vivo atualmente, para ser tutor dela. E ela chega lá nessa casa, assim, nesse casarão que é enorme, e o tio dela também é um cara mais afastado, assim, mais sombrio, ele não quer saber de. Ele é meio amargurado, assim, porque ele é viúvo, ele perdeu a sua esposa há 10 anos atrás e ele não aceitou essa morte. E aí que entra o Jardim Secreto, que esse jardim ele era da esposa dele, e quando ela faleceu, ele ficou com muita raiva, ele trancou o jardim e enterrou a chave no quintal para ninguém mais entrar nele, porque né, esse jardim trazia lembranças da esposa. Então, essa garotinha, quando ela descobre essa história, ela começa a procurar saber como ela entra nesse jardim, começa a tentar ver formas de entrar, porque ela fica muito curiosa, muito instigada com tudo isso, com toda essa história. E aqui a gente vai acompanhando a jornada dela em busca de encontrar e entrar nesse jardim secreto, porque ela se sente encantada com essa história. E a gente vai conhecendo os personagens e é muito legal, assim, é muito fluido a história. Eu li muito rápido essa primeira parte e eu tô gostando bastante. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto, assim. E é muito legal ver também a pureza dessa criança, assim, dessa menina.
de como ela começa a mudar e a perceber as coisas, mesmo tão jovem, porque ela tem só 10 anos aqui. Ela começa a forma também como essas crianças, porque tem outra criança aqui que aparece até o momento, né? Já apareceram mais, mas é muito legal ver como essas crianças enxergam o mundo de uma forma que a gente acaba perdendo, assim, com o tempo. Quando a gente vai virando adulto, a gente esquece e perde essa magia, assim, o fato de acreditar na magia das coisas, enxergar o belo nas coisas simples da vida. E a gente vê isso pelos olhos dessa personagem e dos personagens que aparecem aqui das crianças. E é muito legal acompanhar isso. Eu tô gostando bastante do livro, tô muito empolgada. Heartstopper, não preciso nem falar, né? Muita gente já conhece. Eu tô aqui no segundo e realmente é muito parecido com a série. Se você ainda não assistiu, assista a série porque é sensacional. E o segundo livro, ele tá lá na série. Então, já dei várias risadas aqui agora, com umas situações bem engraçadas, apesar de já ter assistido a série 2 vezes, uma sozinha, outra com meu marido. Agora eu tô lendo o livro e tá muito legal, assim. Essa história é muito fofa, esse casal é muito fofo e eu recomendo se você não conhece. Quanto a Wild Will, é um romance de época, levinho, sem cenas explícitas. Até o momento, 25%, tá muito fofo. A autora, ela fez essa história inspirada em outro livro, Eden Brooke, que é um favorito da vida também, que é na mesma pegada, assim, bem fofinho, bem tranquilo. E aqui a gente vai conhecer a história de irmãs gêmeas, que elas estão indo para casa de uma família de nobres, porque a mãe delas era a melhor amiga dessa mulher, né, que mora nessa casa, e as duas meio que fizeram, não sei se um acordo, mas para poder casar a filha com o filho. Casar os filhos, né, juntos. Então elas estão indo para poder a principal, né, desse livro, ela tá indo para poder conhecer finalmente esse, essa pessoa, né, esse garoto, esse homem, com quem ela está prometida a se casar, e se ela gostar dele, realmente eles vão se casar e juntar essa família. Só que no meio do caminho, enquanto ela tá indo, já no primeiro capítulo, a irmã dela, a irmã gêmea dela, foge com um cara que ela se diz apaixonada. Então a personagem principal fica desesperada, sem saber o que fazer, com medo do escândalo e da irmã dela ficar mal falada na sociedade. Então ela vai até essa casa, porque ela estava bem próximo, para pedir ajuda. E lá ela conhece o nosso personagem, o nosso mocinho, que também é um grande cavalheiro, aparentemente é mais velho do que ela. E pelo que eu entendi, ele é o irmão do prometido, é o irmão mais velho do prometido dela, né? Então a gente vai acompanhar esses dois se conhecendo e já aparentemente já gostando um do outro. Então tá sendo muito legal, tá sendo muito fofo acompanhar essa história. E a personagem principal, ela é muito divertida, apesar de tudo que tá acontecendo ali, de todos os problemas, né? Pelo fato da irmã dela ter sumido, ter desaparecido, fugido com uma pessoa que ela não sabe quem é. E então, tô bem no comecinho ainda, 25% é bem pouco, mas eu já tô amando demais essa história. Assim que eu tiver mais updates, eu venho aqui conversar com vocês.
Gente, que vlog louco. Então, hoje já é quinta-feira, 4 de agosto. E a semana passada eu comecei a gravar esse vlog no dia 24, domingo, do mês passado, mês de julho. Então, comecei a ler, tudo tranquilo. Quando o último update que eu dei pra vocês aí, tava vários livros ao mesmo tempo, tava muito empolgada. Só que a semana passada meio que me engoliu, assim, de um jeito. Na verdade, eu entrei num mood, assim, de não querer fazer nada, de querer só ficar assistindo séries, assistindo filmes, e foi o que eu fiz. Eu realmente não me forcei a ler nada, assim. Na verdade, não foi porque eu tava com ressaca literária, muito pelo contrário, eu tava gostando bastante das leituras que eu estava fazendo, só que eu fiquei, assim, sem vontade de ler. Então eu não forcei, né? Acabei assistindo algumas coisas, inclusive eu assisti o meu primeiro dorama, então aproveitei que eu tava nessa onda aí de fazer coisas pela primeira vez. Então, já que eu tava lendo vários livros ao mesmo tempo, resolvi assistir um primeiro dorama pra ver como é que era. Porque já que muitas pessoas estavam comentando sobre, eu já tinha ouvido falar de que era bom e tal. Então, eu do nada coloquei um dorama no Netflix, assisti e amei, assim, já maratonei completamente o dorama em 2 dias, que foi Pretendente Surpresa. Esse dorama, não sei, eu gostei bastante dele, assim, me envolvi. É o tipo de clichê que eu gosto bastante, pra quem me acompanha aqui no canal gosta, sabe que eu gosto muito do clichê, daquele romance, assim, de conveniência, que as pessoas se envolvem, mas é tudo mentira. E esse dorama é mais ou menos isso, assim, e eu maratonei e gostei bastante. Foi o primeiro que eu assisti, então já comecei a assistir outros, mas ainda não continuo, engrenou. Comecei um hoje, um novo. Esse parece ter potencial de ser bom, então assim que eu assistir eu conto pra vocês assim o que eu achei. Mas voltando aos livros, né? Finalmente hoje, quinta-feira, depois de um tempão, eu peguei novamente o livro e consegui finalizar O Jardim Secreto. Essa leitura que eu tava fazendo, que foi quando eu comecei esse vlog, na semana retrasada praticamente. E assim, finalizei hoje e fiquei encantada assim com esse livro. Eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, que fosse um livro assim tão bonito assim, tão mágico, né? Tão legal, assim, se você não leu, eu realmente recomendo muito para que você leia esse livro, porque ele é muito fofo, ele é muito bonito, ele é muito envolvente, todos os personagens, assim. Eu não sei, eu me identifiquei bastante com a história, principalmente porque ela traz uma coisa que eu gosto muito, é uma coisa que eu me identifico bastante, que é o fato de você estar em contato com a natureza, de que isso te traz bem-estar, te faz feliz e transforma você. E é isso que acontece aqui com os personagens desse livro. Os principais, eles estão passando, são crianças, né, que estão ali nos seus momentos assim, nos seus piores momentos, digamos assim, numa fase muito ruim. Então, a partir do momento que eles começam a entrar em contato com a natureza, com o jardim secreto, que é o que dá nome ao livro, as coisas começam a mudar, o humor deles começam a mudar, a se transformar, a saúde deles, o bem-estar, tudo. Tudo é mudado pelo fato, simples fato deles estarem em contato com a natureza todos os dias. E isso é muito bonito, assim. Eu gosto muito desse assunto, eu estudei bastante na época de arquitetura e é um assunto que eu me interesso bastante. Tem alguns livros que falam sobre isso aqui, que é isso, né? O fato de que estar em contato com a natureza te traz bem-estar e é muito bom. E eu gostei bastante, assim, eu não, como eu falei, eu não esperava gostar muito desse livro. É um livro curto, até eu fiz várias marcações, não sei se vai dar pra ver aí, mas eu acabei marcando bastante coisas que me chamaram a atenção. E as ilustrações que compõem essa edição da Dark Side também são belíssimas, assim, faz toda a composição do livro para a leitura se tornar ainda mais agradável, assim, visualmente falando.
E são ilustrações que eu descobri, tem até no final aqui, que é de uma naturalista, ilustradora, Maria, que fez essas ilustrações, eu não sei exatamente aqui, mas ela é bem antigo, eu pensava que era atual. Então, quando eu descobri isso, eu fiquei meio triste, assim, porque a autora já faleceu. A responsável, né, por essas belíssimas ilustrações aqui de insetos, ela já faleceu, porque ela fez isso há muitos anos atrás. Eu sei que ela publicou vários livros, alguns livros com essas ilustrações, em torno aí de 1679, 1683, que foi quando ela publicou esses livros. Então tem bastante tempo aí, mas eu gostei bastante, assim, são muito bonitos as ilustrações aqui, que é uma coisa que eu gosto, né? Mas enfim, eu gostei muito dessa leitura, super recomendo. Os outros, como vocês viram aí, eu tava lendo mais HQs, né, de Heartstopper, finalizei o primeiro e o segundo, e eu também gostei. Tô louca pra pegar o terceiro, mas tava me segurando pra poder terminar logo esse, que era o foco inicialmente do vídeo. E quanto à outra leitura, eu estou em mais ou menos 62% do livro. 62% do livro, falta mais ou menos umas 3 horas para terminar o livro, só que eu achei melhor finalizar logo esse vlog por aqui. E depois eu falo mais o que eu achei do livro, mas até o momento, 62% eu tô amando, assim, a leitura tá sendo muito legal, muito divertida. E é isso, essas foram as atualizações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog meio louco, assim, que, né, não foi exatamente como eu estava imaginando, mas fluiu, saiu. E eu gostei muito de ter lido vários livros ao mesmo tempo, assim, foi muito legal a experiência e realmente é algo que eu vou levar aí agora. Vai ser algo que realmente eu vou fazer a partir de agora, de pegar vários livros, porque eu percebi que dá sim para fazer sem se perder, sem ficar confuso. E se você não faz isso, eu recomendo que você tente, pelo menos faça esse desafio que nem eu fiz, de começar aos poucos. E é muito legal também o que eu fiz, que foi pegar livros de gêneros diferentes. Eu peguei esse daqui, que é um clássico, infanto-juvenil, peguei as HQs, né, que eram New Adults, mais ou menos, e tava lendo um romance de época no Kindle. Então, são gêneros diferentes completamente e foi o que deu certo, eu imagino. Mas eu acho que pegar do mesmo gênero também não deve atrapalhar, não. Depois eu vou fazer um teste, quem sabe trago mais um vlog aí pra vocês, fazendo um teste, não sei. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já leu esse livro, Jardim Secreto, se você também faz essa experiência de ler vários livros ao mesmo tempo. Outra coisa que eu não fazia, que era marcar livros, e dessa vez eu marquei bastante, e eu tô gostando bastante dessa experiência de marcar, de colocar post-it, marcar mesmo com marcador e de fazer anotações, que é uma coisa que eu também não fazia. Eu tô anotando nos livros e tá sendo muito legal, porque até quando eu quiser voltar pra leitura sem precisar ler o livro inteiro, eu posso vir nessas partes mais importantes e folhear e ver mais ou menos, tipo como se fosse um resumão, assim. Enfim, é isso, já falei demais e espero que esse vlog não tenha ficado muito longo. E é isso, até o próximo vídeo e até mais. Tchau!